Ponto fundamental que eu quero dizer para vocês, e repito, os Estados Unidos estão transferindo grande parte dos seus equipamentos, principalmente de assalto aéreo, para a base de Al-Udeid, no Catar. O Catar tem recebido grande parte desse trânsito, juntamente com a Arábia Saudita também, de armas que os Estados Unidos estão levando para o Oriente Médio. Creio que o objetivo, sim, é pressionar o Irã. E se não atacar o Irã, extrair concessões do Irã para que o Irã não seja um fato ou um dado de ameaça para essa nova construção que Israel e seus aliados pretendem impor a Gaza. Mas, com esta notícia e com essa relação que o gabinete do primeiro-ministro de Israel já diz agora que o ataque foi um ataque iraniano, eles estão reiterando isso a todo tempo. Já saíram algumas notas dos gabinetes de Israel e também do gabinete de Israel e também de gabinetes de pessoas ligadas aos estratos de poder em Israel, e eles insistem que o navio, apesar de não estar navegando com bandeira israelense, mas por pertencer ou por ter como coproprietário um bilionário, um magnata israelense, ligado ao serviço de inteligência, tudo leva a crer, ligado ao universo da construção do poder do lobby sionista, a responsabilização do Irã vem junto com a ideia de que o mundo tem que combater um mal maior, que seria o terrorismo. Aqueles que nos acompanham todos os dias sabem muito fácil e francamente o que podem ser os desdobramentos. Esses aviões KC-135 de reabastecimento que os Estados Unidos têm em Al-Udeid, no Catar, e que foram usados para um treinamento recente no Mediterrâneo Oriental, que até ensejou preocupações sobre um possível ataque a algum alvo, eles podem ser utilizados para reabastecer os caças israelenses em uma eventual ação contra o Iêmen. O que eu vejo agora, tá? Eu vejo a possibilidade de que a gente tenha um recrudescimento, eventualmente, entre a própria Arábia Saudita e o Iêmen, onde os sauditas, que de alguma forma tiveram acordos ou concessões recíprocas com os iranianos mediadas pela China, voltem a atacar ou facilitar espaço para que haja ataques ao Iêmen, tá? E que os Estados Unidos possam estar já familiarizados com uma ação de ataque de Israel contra objetivos no Iêmen. Certamente eles narrarão como objetivos iranianos, mas a ideia, gente, é consolidar o poder desses grupos em espaços geográficos que são importantes para a operação de uma nova realidade em Gaza. Então, seria um redesenho do Oriente Médio, porque, veja, o plano lá de Abrão, do Kushner, do Trump, né, que muita gente aqui no Brasil defende e diz que é contra o globalismo, é absurdo e o paradoxo da desinformação, ele não é um plano republicano, ele é um plano que é bipartidário, que é um plano de Estado nos Estados Unidos no que diz respeito à consolidação de seus interesses, privilegiando o fato de que Israel tem alguma estabilidade, alguma segurança no que tange ao fato do médio e longo prazo. Esse é um fato importante, tá? Esse é um fato importante. Então, pode acontecer. Agora, a partir dessa narrativa, ataque contra o Iêmen, num consórcio israelo-norte-americano, e pode ser que seja mais uma forma de pressionar o Irã no sentido de alertá-los para a possibilidade de um ataque concreto e material contra o próprio país persa. As condições militares estão sendo construídas, mas, em paralelo, estão sendo construídas condições políticas. As condições políticas, elas não são apenas no campo diplomático-político da pressão com os governos aliados na região. Elas são também lance de propaganda. Então, o lance de propaganda é a criminalização do governo iraniano. É a criminalização dos grupos ligados ao Irã. Criminalizando-os, você tem aquela justificativa usada no September 11. Você tem aquela justificativa usada no período posterior ao 7 de outubro, agora em Israel, que é o fato de que é necessário que sejam atacadas estruturas ligadas a um mal maior. E eu quero crer que tudo isso que está sendo, nesse momento, demonstrado, né, nos leva a uma certa já familiarização com essa narrativa e a pressão política, diplomática e de propaganda contra o Irã está escalando. Tá? Assusta, surpreende
E aqui eu não estou discutindo eventual veracidade da ação dos iemenitas no que tange à busca de um navio de propriedade de um bilionário israelense. Mas assusta a celeridade e a violência com que os meios de informação em Israel, inclusive os meios políticos, atribuem esse ato ao Irã. Atribuindo esse ato ao Irã, eles justificam não só a criminalização e a vilanização do Irã, como justificariam, num primeiro momento, uma ação contra o Iêmen, justificando o fato de que o Iêmen estaria hoje representando uma ameaça contra a navegação das rotas comerciais para o mundo todo, para os grandes interesses e tudo mais, e num período posterior, ao eventualmente se assegurarem do controle físico sobre o território iemenita, partiriam para uma ação contra o Irã, com base numa legitimidade conquistada com base na propaganda. Tá? Então, se eles já definiram, sem nenhuma investigação, mal sabem se o navio tinha bandeira britânica das Bahamas, da Bulgária, da Turquia, mal sabe. Se tinha destino à Índia, ao Japão, mal sabem, as versões estão totalmente conflitantes. Agora, uma versão que não é conflitante é a versão que diz que o ataque foi praticado pelo Irã. E os Houthis, Eduardo, seja bem-vindo, boa tarde, não é? Eu quero dizer para você que eles têm, pelo menos a nível de conhecimento do senso médio no Oriente Médio, o suporte do Irã. O conflito entre os iemenitas, os Houthis e os sauditas, que na realidade era um conflito expandido contra os países que são parte do Conselho de Cooperação do Golfo, muitas vezes trazia a narrativa por parte dos Houthis que a Força Aérea de Israel participava, juntamente com a Arábia Saudita, dos ataques contra o Iêmen. Tá? Então, nesse momento e nesse contexto, é possível, não é, que nós tenhamos uma criminalização, uma narrativa de propaganda nesse sentido contra o governo iraniano,